Filipenses, no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 5 ao 11. Ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bendito é o nome do Senhor. Senhor Deus, fala conosco nesta manhã. Senhor, transforma nossa mente, nosso pensamento, ó Deus. Faz-nos, Senhor, mais e mais iguais a Cristo, Pai. Nós nos colocamos nas tuas mãos, ó Deus. Faz em nós a tua vontade. Orando no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se sentar. Meus irmãos, o texto que nós lemos, que também era uma experiência viva na vida de Paulo, é de tomar o Senhor Jesus Cristo como um exemplo supremo, um exemplo a ser seguido. Paulo, ele exorta aos seus discípulos ali, às igrejas, dizendo assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo era imitador de Cristo, e nós precisamos ser imitadores de Paulo, porque Paulo imitava Cristo, e nós imitando o apóstolo Paulo, nós estaremos também imitando Cristo. Cristo é um exemplo que nós precisamos olhar e conhecer as atitudes e virtudes e pensamentos de Jesus Cristo para nós aplicarmos na nossa vida. Eu costumo dizer que a palavra de Deus, ela não é teoria, é prática de vida. Se nós lemos a palavra de Deus, alguma coisa de prática, de dia a dia, de cotidiano, nós precisamos tirar para nós. Se nós algum dia lermos algum trecho da palavra de Deus e não encontrarmos nada que se aplique à nossa vida cotidiana, nós precisamos ler com um pouquinho mais de atenção. Aliás, a palavra de Deus nunca recomenda a leitura da palavra de Deus. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito leia a Bíblia. Isso a gente vê escrito pelos carros aí, né? Para-choque de caminhão, leia a Bíblia. Nas placas, é uma bênção. Mas a palavra de Deus nos recomenda meditarmos na Bíblia, meditarmos na palavra de Deus, que é diferente de ler. Às vezes uma coisa que você leu agora, daqui a 10 minutos você já não lembra mais. Ou às vezes aquilo não teve um impacto na sua vida que te transformou e te levou a mudar de atitude. Mas quando você medita naquilo que leu, e nós estamos falando de meditar na palavra de Deus, a palavra de Deus impacta a nossa vida e nos transforma e nos leva a sermos pessoas diferentes. Aliás, Deus não nos chamou para sermos iguais. Deus tem nos chamado para sermos transformados, para termos uma vida diferente. E que diferença é essa que nós precisamos ter? Está em Cristo Jesus. Nós precisamos mudar aquilo que é nosso, natural, e colocarmos na nossa vida as atitudes de Jesus Cristo. Sede imitadores de Jesus Cristo. A palavra começa dizendo a respeito da mente, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento é algo inerente da mente, do intelecto, do
pensamento. Muitas vezes nós queremos ter as atitudes do Senhor Jesus. Nós vemos lá na passagem, lá na parábola do bom samaritano, onde Jesus dá um conselho: fazei igual o bom samaritano. E muitas vezes nós saímos por aí fazendo aquilo que o Senhor Jesus fez, ou aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou que fizéssemos. Isso é algo que os homens veem. As pessoas ao nosso redor podem dar testemunho da nossa vida, das nossas atitudes. Mas o nosso pensamento é só Deus que conhece. E a palavra de Deus, ela vai um pouco mais além do que simplesmente atitudes, do que simplesmente atos e ações. A palavra de Deus trata de um relacionamento do homem diretamente com Deus e não somente com o nosso próximo. As nossas atitudes, aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, né, isso os homens reconhecem. Mas o nosso pensamento, somente Deus pode conhecer. E o que Deus quer é que nós tenhamos o mesmo pensamento que Jesus Cristo teve. A palavra de Deus, lá no livro de Primeira Carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Paulo faz uma pergunta ali: quem conheceu a mente de Cristo? E a resposta está no versículo anterior, dizendo que aquele que é espiritual discerne as coisas espirituais. Nós precisamos andar em espírito para nós discernirmos a mente de Cristo. Paulo vai dizer ali que o homem natural, ele não consegue discernir a mente de Cristo. Ele não discerne as coisas que são espirituais. Mas nós temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. O Espírito de Cristo habita na nossa vida. Por isso nós temos a mente de Cristo. Essa deve ser a nossa busca constante. Sermos cheios do Espírito Santo para nós termos em nós a mente de Cristo. Não somente atitudes, mas também nossos pensamentos. Não somente algo que os homens podem ver, mas quando nós estamos lá no nosso reservado, lá no nosso quarto, quando nós estamos distante de todos, em um local que talvez ninguém te conheça, você sai daqui, vai em uma certa cidade, ninguém é conhecido seu ali, e as suas atitudes talvez possam ser atitudes das pessoas normais ali daquele local, mas a mente, Deus está sondando. Então, mesmo distante dos nossos conhecidos, mesmo separados, sozinhos, escondidos das vistas dos homens, nós precisamos ter em nós a mente de Cristo. Tendo a mente de Cristo, todas as nossas atitudes serão guiadas por Jesus Cristo. Porque é a mente que controla todo o corpo. Então as nossas atitudes, elas partem daquilo que está na nossa mente. A palavra de Deus vai dizer que a boca fala o que o coração está cheio. É importante lembrar que na época, a teoria que existia é que os pensamentos, a mente, as recordações estavam no coração. Por isso foi escrito dessa forma. A mente fala, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Mas nós podemos dizer que nós fazemos aquilo que está na nossa mente. Os nossos atos, as nossas atitudes refletem aquilo que está no nosso pensamento. Nós precisamos andar dessa forma. A mente de Cristo em nós. E se nós temos a mente de Cristo em nós, nós fazemos aquilo que Cristo faria. E isso é importante. A cada atitude nossa, nós precisamos fazer a nós mesmos essa pergunta: será que Jesus Cristo faria a mesma coisa que eu estou fazendo? Será que Jesus Cristo diria as mesmas palavras que eu estou dizendo ao meu irmão? E nós precisamos responder a nós mesmos essa pergunta. Será que nós estamos andando de acordo com o que Cristo andou?
Será que a minha mente está ligada à mente de Cristo? A mente de Cristo, será que ela habita em mim? Os meus pensamentos? Então essa é uma pergunta que a todo momento nós precisamos fazer. Porque no momento que nós descuidarmos desse pensamento, desse cuidado que nós precisamos ter, nós passamos a agir conforme a nossa natureza humana. Nós temos uma natureza em nós. A palavra nos fala que o velho homem, ele já está morto. Mas se nós não cuidarmos, ele pode ressurgir na nossa vida. E é natural. As coisas naturais do homem. Mas nós não somos mais naturais quando nós estamos em Cristo Jesus. Porque estando em Cristo Jesus, nós não agimos mais de acordo com a nossa vontade, mas agora nós agimos de acordo com a mente de Cristo, com aquilo que Jesus Cristo quer que nós façamos. Isso quando nós nos entregamos e nos submetemos aos mandamentos do Senhor Jesus, aquilo que o Senhor Jesus faria. E o desejo de todo cristão é ser igual a Cristo. Aliás, a palavra cristão significa justamente isso. São os pequenos cristos. Embora para nós portugueses esteja no aumentativo, né? O cristão, né? Tem o Cristo e tem o cristão, né? Mas a palavra cristão, ela significa um pequeno Cristo. Jesus Cristo, ele se humilhou. A palavra nos fala que ele mesmo sendo Deus, ele não teve no seu ministério terreno, por usurpação, ser igual a Deus. Porque não era, ele como um homem, não era natural que ele tivesse as propriedades de Deus. Então ele se entregou, ele se esvaziou da sua glória, se esvaziou do seu poder, se esvaziou da sua divindade e veio ser como nós, homens, suscetível às mesmas paixões e fraquezas que nós estamos suscetíveis. E ele não teve por usurpação, por roubo, ser igual a Deus. E o que nós vemos acontecendo em diversos lugares, as pessoas por usurpação, querendo ser iguais a Deus. É o grande homem, é o grande pregador, o homem da oração poderosa, o homem poderoso. Nós vemos isso por aí. Meus irmãos, isso é usurpação. E Jesus Cristo, sendo Deus, sendo o próprio Deus, ele não teve isso na vida do Senhor Jesus. Quando os homens olhavam para o Senhor Jesus, via uma pessoa humilde, uma pessoa que, embora tendo todo o poder, sendo o Criador dos céus e da terra, se humilhou, aceitou a condenação, o julgamento dos homens, sendo ele o juiz de todo homem. A palavra nos fala que um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Então, sendo Cristo o juiz supremo, ele aceitou ser julgado pelos homens e ser condenado à morte. E a palavra nos fala que ele foi humilde para aceitar essa condenação. Poderia o Senhor Jesus ter destruído todos ali? Poderia o Senhor Jesus ter se ausentado daquele lugar? Ter deixado ali os homens? O Senhor Jesus poderia ter feito tantas coisas, como estava na mente, na cabeça daquele malfeitor que estava ao lado do Senhor Jesus, que dizia: tu és o Cristo, desce da cruz e salva-te e a nós mesmos. O Senhor Jesus poderia, ele tinha poder para isso. Mas a palavra nos fala que ele foi obediente ao plano do Pai. Em tudo o Senhor Jesus seguiu o plano que Deus havia determinado, em amor a mim e a você. O Senhor Jesus foi obediente e aceitou essa condenação. Como nós vimos hoje mais cedo, o irmão falando, Jesus foi como uma ovelha muda, levada ao matadouro. Ele não abriu a sua boca, ele não reclamou. O próprio Senhor Jesus deu testemunho disso, repreendendo Pedro,
quando os soldados foram prendê-lo, e ele disse, se eu quisesse, rogaria ao Pai, e ele enviaria legiões de anjos para me defender. O Senhor Jesus tinha esse poder, mas ele não usurpou usar esse poder, porque naquele momento ele estava se humilhando e sendo obediente. E nós precisamos ter essa mentalidade de nos humilharmos diante do nosso Deus e sermos obedientes ao plano que Deus traçou para a nossa vida. Nós precisamos ser obedientes a esse plano, porque a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo habita em nós. Por isso nós somos obedientes a esse plano. Certa vez um irmão que congregava conosco me dizia, pastor, eu não sei qual que é o plano de Deus da minha vida, eu tenho que buscar isso. Eu disse para ele, o plano de Deus, está aqui, aqui está o plano de Deus para a vida de cada homem. E qual que é o plano de Deus para a nossa vida? É que nós sejamos obedientes, assim como Cristo foi, que nós sejamos humildes, assim como Cristo foi, porque fazendo assim, Deus nos exaltará. Quando chegarmos naquele grande dia, Deus nos exaltará. A palavra nos fala que nós seremos reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Mas somente aqueles que forem humildes e obedientes nesse período que nós estamos passando como peregrino nessa terra. A palavra nos fala que o Senhor Jesus, quando ele se achou na forma de homem, ele humilhou e foi obediente a todo o plano de Deus. E o plano de Deus era que ele passasse pela morte, e a pior morte que poderia existir, a morte de cruz. A morte de cruz era uma morte tão terrível, que a própria palavra de Deus diz que maldito aquele que for pendurado no madeiro. E o Senhor Jesus se fez maldito por nós. E foi pendurado no madeiro. A história nos fala que as pessoas crucificadas, elas demoravam dias e dias naquele sofrimento para morrer. A palavra registra, a história registra isso. E as pessoas ficavam ali agonizando. Quanto mais forte a pessoa, mais demorava para morrer, maior era o sofrimento. O escárnio das pessoas. A pessoa estava ali pendurado no madeiro, e as pessoas que passavam e viam, zombavam daquele que ali estava. O Senhor Jesus, da mesma forma, a palavra nos fala que ele foi zombado, ele foi cuspido, esbofeteado, quando ele passava pelas ruas de Jerusalém, a caminho do Gólgota. A multidão se aglomerava para zombar do Filho de Deus, para escarnecer daquele que tanto bem havia feito naquele país, para escarnecer daquele que os havia curado, daquele que os havia libertado. A isso o Senhor Jesus humilhou. E a palavra nos fala que ele não abriu a sua boca. Ele não proferiu blasfêmia, porque ele foi obediente ao plano de Deus para a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra nos fala que por isso, porque o Senhor Jesus se humilhou, o Pai o exaltou soberanamente. Jesus é soberano. Ele é o nosso exemplo a ser seguido, o exemplo extremo. Não há pessoa melhor para nós imitarmos, senão o Senhor Jesus. Porque há uma recompensa do Pai, há um galardão, esperando aqueles que imitam o Senhor Jesus. E a palavra nos fala que o imitar aqui é algo que parte da mente, da consciência, do pensamento. Porque muitas vezes o nosso consciente, a nossa mente, às vezes pode ser diferente das nossas atitudes. É normal nós olharmos para uma pessoa, darmos um abraço, normal em partes, né?
Mas é comum acontecer isso. Às vezes nós damos um abraço na pessoa, como é que você está? Tudo bem? Deus te abençoe. E quando a gente sai, a gente fala assim, não suporto essa pessoa. Ainda bem que ela nem veio conosco, né? Ela ficou lá. Porque a minha atitude não está em consonância com a minha mente. Por isso, Paulo, ele vem dizer que nós precisamos ter a mente de Cristo. É importante termos as atitudes que Cristo teve, sim, mas atitudes que partem da mente e se refletem no corpo. O pensamento que eu preciso ter em respeito, em relação ao meu irmão, precisa ser um pensamento refletido nas minhas atitudes. Se eu dou um abraço no meu irmão, é porque eu quero e eu gosto de dar o abraço do meu irmão, porque isso me faz bem. E não é simplesmente um abraço, porque a gente já acostumou a dar um abraço. Já acostumamos a nos encontrarmos com os irmãos e perguntarmos como é que está a família, está tudo bem? Mas é porque nós desejamos que esteja tudo bem. E não algo, como se dizem por aí, da boca para fora. Podemos dizer, não uma expressão que é simplesmente do corpo, mas é uma expressão que parte da mente, daquilo que nós pensamos. Por isso Paulo vem dizer que a nossa mente, ela precisa ser a mente de Cristo. Paulo nos fala que por isso Deus o exaltou soberanamente. Aqueles que têm a mente de Cristo, há um galardão na eternidade. Paulo vai dizer a respeito da coroa. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a vinda de Cristo. Meu irmão, você ama a vinda de Cristo? O amar é o desejo ardente que nós falamos no início. Você ama ardentemente a vinda de Cristo? Há uma coroa de justiça guardada para ti. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Pai, o justo juiz, nos dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua volta. Então há um galardão para nós. E o Senhor Jesus, Ele foi exaltado por causa das suas atitudes como homem, porque não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou e se entregou por nós. Derramou o seu sangue para nos ver libertados do pecado. A palavra nos fala que todo joelho dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós já temos confessado. Jesus é o Senhor da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é o Senhor, nós somos seus servos. Bendito seja o seu santo nome. Para a glória de Deus Pai. Não há nada que nós fazemos ou que nós fizermos que será para a nossa própria glória. O Senhor Jesus não fez nada para a sua própria glória, mas tudo que o Senhor Jesus fez em seu ministério terreno foi para exaltar a glória do Pai. Jesus, ele não assumiu para si nenhum das bênçãos dos milagres, mas tudo ele entregou ao Pai. A glória é de Deus Pai. E a nossa vida precisa ser uma vida que glorifique o nome do Pai. Então, se nós temos a mente de Cristo, e se nós pensamos como Cristo, e se a partir desse pensamento nós agimos como Cristo agiu, isso é para a glória de Deus e não para a nossa glória. Porque se nós fazemos isso, é porque algo maior age em nós, o Espírito Santo de Deus. Esse pensamento e essas atitudes que nós temos quando estamos imitando a Cristo, isso não é virtude nossa, isso não é natural nosso, isso é algo que foi colocado em nós no dia em que nós aceitamos o Senhor Jesus e que seu Espírito Santo veio fazer morada em nós e transformou a nossa vida e tirou de nós toda a nossa natureza pecaminosa, maldosa, e colocou em nós a natureza de Cristo, os pensamentos de Cristo,
A mente de Cristo agora é que rege as nossas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui para agradecer essas atitudes do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para glorificar, para celebrar o que o Senhor Jesus fez por nós. Foi humilde e obediente até a morte, e morte de cruz. Obediente a um plano eterno de salvação. E nós estamos aqui para agradecer a Deus, para dar graças. O momento da ceia é um momento de graças. A palavra nos diz, e Jesus tendo dado graças, partiu o pão. Mais à frente, Jesus tendo dado graças, distribuiu o cálice. E nós estamos aqui para dar graças a Deus por Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus.